Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui o nosso projeto de pesquisa, como deve ser feito um projeto de pesquisa que baseado no TCC que eu fiz aqui na graduação. E a intenção é mostrar para vocês o passo a passo desse TCC, metodologicamente, claro, em fins básicos da metodologia, que quem quiser saber sobre a metodologia tem que se aprofundar mais, mas aqui é uma forma de ajudar alguém que está com problema aí na execução do TCC e dar uma luz. E espero aí que goste do material e deixa aí seu recadinho aí embaixo nas mensagens. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a introdução, só que a introdução é por último, e falei sobre o problema de pesquisa. É o que você vai responder aí no final do seu trabalho. E continuando aqui nossa jornada metodológica de um projeto de pesquisa acadêmica voltada ao TCC, eu vou mostrar aqui como eu fiz o objetivos da pesquisa. E, segundo aqui alguns autores, ele fala que os objetivos responde o que é pretendido com a pesquisa, que propósitos almejamos alcançar ao término da investigação, e é fundamental que estes objetivos sejam possíveis de serem atingidos. Então, você faz o seu objetivo geral e específico, e a intenção é que esses objetivos sejam respondidos até o final do seu trabalho. E que se, como eu já disse aqui, que eles se configurem em objetivo geral. No meu caso aqui, eu coloquei da seguinte forma, como vocês estão vendo aqui no slide. O objetivo da pesquisa, para conseguir responder a estas indagações, traçam-se os objetivos a serem perseguidos nessa pesquisa, ou seja, eu tive que responder durante o trabalho os objetivos, ou tentar responder, né? O objetivo geral, que é o objetivo geral, como foi que eu coloquei aqui no objetivo geral? Estudar as influências da cultura gastronômica no povoado da Massagueira, em Alagoas, por meio de seus atores da comunidade local. Assim, aí eu tive que estudar essas influências do povoado da Massagueira. Mas quais são esses objetivos específicos? Baseado no objetivo geral. Mapear os atores que atuam direto ou indiretamente na gastronomia do povoado da Massagueira em Alagoas, identificar a origem da culinária gastronômica no povoado da Massagueira em Alagoas, apontar os ingredientes utilizados na culinária do povoado da Massagueira e sua origem, identificar as adaptações realizadas ao longo do tempo na cultura gastronômica do povoado da Massagueira, identificar a existência dos registros dessa culinária do povoado da Massagueira. Ou seja, segundo, como eu disse, alguns autores, esses verbos que estão no infinitivo, deixa claro que estamos tratando de ações de investigação propriamente dita. Então, aí, geralmente, quando o nosso orientador ele vai nos ensinar como fazemos os objetivos da pesquisa, ele pede para usar esses verbos no infinitivo, para até facilitar o entendimento quem for ler o nosso trabalho acadêmico. Tá bom? E vamos passar para a justificativa. Outro ponto importante aqui para o nosso trabalho acadêmico é a justificativa. Segundo aqui alguns autores, a justificativa é o destaque da relevância e o porquê da tal pesquisa ser realizada e apresentar motivos que levaram a tal pesquisa. Por que você quer pesquisar esse tema, né? Deixar claro que contribuições para a compreensão, intervenção ou solução do problema. Na ordem acadêmica, sustenta vários argumentos.
caracterização do nível de conhecimento e da produção acumulada, da temática, indicando suas lacunas, do potencial para ampliar o conhecimento disponível, de promessa do avanço metodológico, etc. E também tem a justificativa de ordem pessoal, que é a que se situa de forma sintética a escolha do problema de estudo, da trajetória profissional e biográfica do pesquisador. Ou seja, a justificativa, quando você faz ele de cunho pessoal, você mostra aí de forma sintética, olhando para o seu problema, o estudo dessa trajetória profissional que você está inserido naquele contexto. Já que eu fiz voltado à gastronomia, eu fiz, eu fiz uma justificativa mais pessoal, mas também com um potencial de ampliação do conhecimento disponível. E como era um tema assim novo na minha área, então eu quis desenvolver um tema mais inovador, que tinha poucas referências bibliográficas na época, mas eu consegui, eu acho que, alcançar o objetivo mais na frente. Foi que eu fiz aqui em relação à justificativa. Na justificativa aqui, foi que eu coloquei. Devido ao crescimento da gastronomia no Brasil, vale ressaltar a importância do registro cultural gastronômico em comunidades. Foi que eu fiz. Como eu fiz uma pesquisa de um ano nessas comunidades, e o objetivo principal do TCC era mostrar o patrimônio material cultural daquela comunidade, e eu precisaria ter, na realidade, um embasamento teórico para responder tanto os objetivos e o problema. E eu tive para ir outras áreas, antropologia, sociologia, a própria cultura, né? Então, algumas pesquisas realizadas sobre o tema revelaram que o interesse de estudar a comida e o ato de comer teve um início com a antropologia, como falei antes, que eu tive que estudar antropologia e etc. Como vocês estão vendo aqui, eu usei algumas justificativas do que eu estou falando sobre o meu embasamento pessoal do tema. Segundo Mites, o comportamento relativo à comida está ligado diretamente à identidade social, e isso parece valer para todos os seres humanos. E a comida revela repetidamente a cultura em que cada um está inserido. E aí tem, segundo Santos, o tema de alimentação começa a invadir a história, impulsionando o maior diálogo multi, inter e transdisciplinar. E aí, então, após várias pesquisas de fontes de informação, percebeu-se que as pesquisas acadêmicas abrangem processos históricos com enfoque social, cultural, econômico, político, tecnológico, nutricional ou antropológico. E eu tive aqui também que colocar aqui na justificativa que a biblioteconomia não existia nenhum trabalho voltado ao patrimônio cultural e material gastronômico em comunidades alagoanas. Eu tinha que justificar o porquê eu estava falando dessa temática e qual seria a contribuição para o tema. E a contribuição do bibliotecário é possibilitar a geração e difusão do conhecimento de uma cultura local e regional, possibilitando a troca de informações, ações e discussões sobre memória e culinária. Então, assim, além disso, eu tive que dizer como esse bibliotecário ia atuar nesse contexto. E fui dando as minhas justificativas através também de embasamento teórico. E como aqui vocês estão vendo, eu usei eu usei citação de citação, citação direta longa, e usei aí esses embasamentos teóricos para justificar aquilo que
que eu iria falar no trabalho. E eu teria que falar também sobre o caráter social, que eu coloquei que o caráter social está na possibilidade de proporcionar maior difusão da origem dos seus atores, como lá no objetivo eu falo de mapear os atores da Massagueira, né? E assim contribuir para o fortalecimento da cultura gastronômica da Massagueira em Alagoas. Eu remeti também aos objetivos. Portanto, a pesquisa faz parte das inquietações relativas à nossa cultura. Aqui eu fiz, na época, as minhas inquietações em relação à cultura do meu estado, especificamente lá na Massagueira. E aí eu concluo com as minhas experiências vividas no processo dessa temática. O que é que eu estava realizando e por que eu estava escrevendo sobre isso. Aí eu coloquei que a partir de experiências vividas através da construção dos blogs na época, voltada à temática de informação gastronômicas em entrevistas realizadas com chefes, foi possível perceber que a gastronomia é muito mais que uma simples receita de bolo. Na época, quando antes de decidir com o tema, eu fiz esses blogs e também fui buscar além na internet qual o comportamento dessas pessoas em relação à gastronomia. E na época só tinha blog de receita. E eu queria mostrar que a gastronomia é muito mais do que uma receita de bolo. É muito mais do que uma cozinha. E aí eu continuei aqui que ela envolve técnicas, estudo e pesquisas nas mais variadas vertentes da alimentação. A gastronomia chamou a atenção pelo que há por trás dela e o que pode proporcionar para a sociedade através de suas tradições culinárias. Eu queria também mostrar como é que essa gastronomia ela poderia ser identificada através de uma cultura. E eu tive que continuar essa justificativa dizendo como futura profissional da informação, como é que eu viria isso aí? Veria, né? Eu coloquei como futura profissional da informação, ou seja, bibliotecária, é importante vivenciar outras formas de atuação profissional dentro de um cenário gastronômico que envolve cultura e formação, gastronomia, que poderá desenvolver outro perfil profissional da sua área de atuação. Então, eu quis dizer aqui que o bibliotecário ele pode atuar além das bibliotecas, ele pode sim desenvolver outras competências em outra área. E na época, e até hoje ainda, na época e hoje ainda, existem poucos bibliotecários aqui nesse contexto. E pode vir outros profissionais também, pode haver outros profissionais que também não estão inseridos nesse contexto e que ele pode sim, deve atuar voltado àquela sua área. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado aí das explicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procure aí nos perfis do @ingridialves259 e do personal bibliotecário. E tem no meu Facebook Ingrid Aves ou personal Bíblia, que também no Facebook.